Em tempos de reis e ruínas, quando Judá ainda se arrastava pela idolatria, um jovem de coração inquieto andava pelos campos de Anatote. Seu nome? Jeremias, filho de Hilquias, de uma linhagem sacerdotal. Ele não sabia, mas o céu já sussurrava seu destino. De repente, a voz de Deus o chama, não com trovões, mas com ternura firme. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Jeremias, assustado, responde como um menino: Ah, Senhor, não sei falar, sou muito jovem. Mas o chamado não recua. Deus já havia decidido. Não digas, sou apenas uma criança, disse o Senhor. A todos a quem eu te enviar, irás. Jeremias sentiu o peso, mas também o fogo. Sua boca foi tocada, e Deus declarou: Ponho em ti as minhas palavras. Nascia ali um profeta, mas também um alvo. Jeremias via o que ninguém queria ver. Enquanto o povo festejava nos altares de deuses estranhos, ele ouvia o choro abafado de um Deus rejeitado. Ele não foi chamado para agradar, mas para despertar. E isso custa caro. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, disse o Senhor. Mas também avisou: viriam lutas, reis, príncipes, sacerdotes, e o povo se voltariam contra ele. Jeremias sabia que não seria popular, mas foi fiel. Isso basta quando Deus é seu escudo. Primeiras mensagens: voltai, filhos rebeldes. Mas o povo zombava, dizia-se fiel, mas seus atos cheiravam a incenso pagão. Jeremias clamava nas ruas: que injustiça acharam em mim para se afastarem assim? Repetia Deus por sua boca, e poucos ouviam. Jeremias foi chamado de louco, traidor, mensageiro do caos. Seus discursos rasgavam o orgulho de uma nação que não queria se enxergar no espelho. Enquanto o templo estava cheio, o coração do povo estava vazio, e isso doía. Mesmo assim, ele seguia. Chorava, escrevia, gritava, não por fama, mas por amor. Jeremias é o profeta das lágrimas, porque quem ama, corrige. E Deus amava seu povo, mesmo quando era rejeitado. Ele ainda esperava por arrependimento. Quebraste o jugo, mas disseste: não servirei. Essa era a síntese de Judá, liberto no passado, rebelde no presente. Jeremias via claramente: o castigo viria, mas mesmo o castigo era chance de mudança. Pena que muitos preferiam não ouvir. A vida de Jeremias não era de glória, mas de renúncia. Sofria rejeição, ameaças, solidão, mas nunca faltou a presença de Deus. Não temas diante deles, dissera o Senhor. E ele segurava firme essa promessa, mesmo entre lágrimas. Certa vez, Jeremias escreveu tudo num rolo. Baruque, seu escriba, leu diante dos líderes. Quando chegaram ao rei Joaquim, ele rasgou o rolo e o queimou. Mas a palavra de Deus não queima. Jeremias reescreveu tudo, palavra por palavra. O povo queria paz, mas vivia em guerra contra o céu. Jeremias avisava: se não mudarem, Babilônia virá. Eles riam, diziam: o templo está aqui, ninguém nos tocará. Mas o templo sem santidade vira pedra, e a Babilônia já marchava. Ele viu os líderes mentindo, os profetas profetizando falsamente, e o povo amando isso. Jeremias gritava: curam superficialmente a ferida do meu povo. Uma ferida profunda precisa de cirurgia. Mas ninguém queria ser operado. Em meio à rejeição, Deus o consola. Se separares o precioso do vil, serás como minha boca. Jeremias entendeu. Não era sobre resultados, mas sobre fidelidade. Ele não era medido por aplausos, era medido por sua entrega. Mesmo quando preso, mesmo quando espancado, mesmo quando lançado num poço sem água, Jeremias não recuou. Ele sentia como um fogo nos ossos. A palavra de Deus o consumia. Era mais forte do que sua dor. E você
Já sentiu que está nadando contra a maré. Jeremias também. Mas ali, no silêncio do desprezo, Deus ainda falava. Porque os verdadeiros profetas muitas vezes são os mais solitários, mas também os mais escutados pelo céu. E a mensagem era dura, mas necessária. Ele falava de juízo, sim, mas também de restauração. O Deus que arranca também planta. Jeremias falava de um novo coração, de um novo pacto. E isso era uma esperança escondida entre escombros. Jeremias viu sua cidade se corromper, viu o sagrado ser profanado, mas mesmo diante do colapso espiritual, ele permaneceu, porque sua esperança não estava no trono de Jerusalém, estava no trono de Deus. Se essa história já tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra verdadeira. Comente aqui, você já se sentiu como Jeremias? E claro, inscreva-se no canal Luz, Graça e Vida. A jornada está só começando. Agora iremos para a parte 2, a queda de Jerusalém. O céu estava silencioso, e quando o céu se cala, é sinal de que a terra gritou demais. Jeremias continuava pregando, mas poucos ainda o ouviam. A cidade seguia seus rituais, seus negócios, sua rotina, como se nada estivesse prestes a ruir. Mas os muros já tremiam. Jeremias foi até os portões. Lá declarou: corrijam seus caminhos, se fizerem justiça, se não oprimirem o estrangeiro, então habitareis neste lugar. Jeremias 7:5-7. Mas ninguém quis mudar. O coração endurecido escolhe o castigo como se fosse bênção. Enquanto isso, Nabucodonosor marchava. O rei da Babilônia era instrumento nas mãos de Deus. Inimigo, sim, mas usado para corrigir. Jeremias avisava: rendam-se ou a cidade será destruída. Chamaram-no de traidor, mas ele só queria evitar o pior. Jeremias foi preso. Acusaram-no de desertar. Jogaram-no numa cisterna, escura, úmida, fria. Lá, afundado na lama, ele orava, perguntava: Senhor, até quando? Mas mesmo ali, Deus estava com ele. Um servo etíope chamado Ebed-Meleque o tirou de lá. Deus cuida até nos vales. O rei Zedequias, inseguro e fraco, mandava chamá-lo às escondidas. Queria ouvir a verdade, mas não obedecia. Jeremias repetia: entregue-se e viverás. Mas o orgulho do rei falava mais alto. A vaidade é surda diante da sabedoria. Finalmente, o dia chegou. As muralhas tremeram, os portões cederam, a Babilônia entrou, o fogo subiu, o templo queimou, os utensílios sagrados foram levados, a cidade de Deus virou cinzas. Tudo que Jeremias previu aconteceu, mas ninguém queria acreditar antes. Finalmente, o dia chegou. As muralhas tremeram, os portões cederam, a Babilônia entrou, o fogo subiu, o templo queimou, os utensílios sagrados foram levados, a cidade de Deus virou cinzas. Tudo que Jeremias previu aconteceu, mas ninguém queria acreditar antes. Zedequias tentou fugir, foi capturado, seus filhos mortos diante de seus olhos. Depois, ele mesmo foi cegado. A última imagem que viu foi o próprio fracasso, um final amargo para um rei que escolheu resistir à voz de Deus. E você já ignorou avisos, já desprezou conselhos? A história de Zedequias ecoa em muitas vidas. Escolhem resistir até que a Babilônia da vida entra. Jeremias não queria estar certo, ele queria que o povo se arrependesse, mas às vezes o juízo é inevitável. Nabucodonosor poupou Jeremias, reconheceu seu caráter, sua integridade, deu-lhe liberdade, disse: escolha onde quiser viver. Um profeta fiel é respeitado até por reis pagãos. O que Jeremias perdeu aos olhos dos homens, ganhou diante do céu. Jerusalém foi deixada em ruínas, os pobres ficaram, os nobres foram levados cativos.
Jeremias andava pelas ruas vazias, lembrando de cada pregação ignorada, de cada lágrima derramada. O lamento virou poesia amarga. O livro de Lamentações nasceu dali. Como se assentou solitária a cidade populosa. Assim começa o lamento. Não era apenas dor, era verdade. Jeremias chorava por sua nação como um pai por um filho rebelde. Não era orgulho ferido, era amor que sangra. Entre os escombros, Jeremias ainda encontrava forças para consolar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Mesmo entre ruínas, ele via esperança. Mesmo em silêncio, Deus ainda tinha planos. Um governador foi posto, Gedalias, homem justo, mas foi assassinado por conterrâneos que odiavam qualquer aliança com a Babilônia. O caos reinava e, mais uma vez, o povo fugia da direção de Deus para cair em desespero. Queriam fugir para o Egito. Pediram conselho a Jeremias. Ele orou, esperou 10 dias. Disse: "Fiquem, Deus os protegerá." Mas eles já tinham decidido antes da oração. Quando ouviram a resposta, o acusaram de mentir. Quem não quer ouvir, sempre desconfia da verdade. Forçaram Jeremias a ir com eles ao Egito. Lá, ele continuou profetizando. Mesmo fora da terra, mesmo cansado, mesmo entre os rebeldes, porque um verdadeiro profeta não depende de lugar, depende de missão. No Egito, anunciou destruição mais uma vez. Dizia que Babilônia também alcançaria aquele refúgio falso. Era como se Deus dissesse: "Não adianta fugir para o mundo, só há abrigo em mim." Mas mesmo assim, o povo não ouvia. Jeremias envelheceu longe de casa, desprezado, esquecido, talvez martirizado no anonimato. Mas suas palavras ficaram. Seus rolos atravessaram séculos, sua dor virou herança e sua fidelidade virou exemplo. A queda de Jerusalém foi mais que destruição física. Foi o resultado de corações vazios, cultos mecânicos e orgulho disfarçado de fé. E hoje, quantos templos ainda erguem paredes, mas escondem um povo sem arrependimento? Se essa história está tocando seu coração, escreva nos comentários. Eu quero ouvir a voz de Deus. Isso nos mostra que a mensagem está chegando. E claro, curta, compartilhe e se inscreva no canal Luz, Graça e Vida. A verdade ainda precisa ser proclamada. Na próxima parte veremos as promessas de restauração, porque mesmo após a queda, Deus ainda escreve novas páginas. Prepare-se, o livro de Jeremias ainda não terminou. E talvez Deus esteja escrevendo algo em sua história também. Fique agora com a parte 3 dessa história, as promessas de esperança. No meio da dor, algo raro aconteceu. Deus mandou Jeremias escrever cartas. Aos cativos na Babilônia, não enviou castigos, mas esperança. Disse: "Edifiquem casas, plantem hortas, tenham filhos, pois eu sei os planos que tenho para vocês." Jeremias 29:11. Imagine ouvir isso no exílio. Esperavam palavras de retorno imediato, mas Deus dizia: "Vivam." Estava ensinando a confiar mesmo fora da terra prometida. A esperança não mora no lugar, mora na promessa. E promessa não falha. Deus falou sobre um tempo de restauração. Disse que voltariam após 70 anos. O povo precisava aprender que nem sempre a resposta é rápida, mas sempre é certa. A Babilônia era o fornalha, mas também o berço de um novo povo. Jeremias viu além do cativeiro. Ele profetizou sobre um novo pacto. "Darei minha lei em seus corações, e não mais ensinarão uns aos outros, pois todos me conhecerão." Jeremias 31:33. Era o prenúncio do Messias. Algo maior se aproximava. O povo estava dividido. Uns se apegavam ao passado, outros ao medo. Mas Jeremias dizia: "Há esperança para teu futuro." Jeremias 31:17.
O choro tinha prazo, a promessa não. E isso sustentava os que ainda acreditavam. Houve uma visão: 2 cestos de figos, um bom, outro ruim. Os bons representavam os que aceitaram a disciplina de Deus, os ruins, os que resistiram. A diferença entre frutificar e apodrecer está na obediência, mesmo que doa. Jeremias profetizou que a Babilônia também cairia. Nabucodonosor, tão temido, não era eterno. Aquele que leva o cálice da ira de Deus também o beberá. A soberania de Deus vai além do presente. Ele rege a história. Jeremias já estava marcado. Seu rosto era conhecido nos portões, suas palavras ecoavam entre os muros. Não por fama, mas por incômodo. Suas profecias cortavam como lâmina, mas ele continuava. Não por glória, mas por obediência. A perseguição aumentava. Os líderes o odiavam, os nobres o desprezavam. Foi jogado num poço de lama, afundado até a cintura. O profeta da esperança, atolado na humilhação. E ainda assim orava, ainda assim falava. Um homem etíope, Ebed-Meleque, intercedeu. Tirou Jeremias da cova com cordas e trapos. Até no caos, Deus levanta aliados improváveis. Ebed foi lembrado por sua fé, não por sua origem. Deus não olha rótulos, olha corações. O rei Zedequias, fraco e dividido, chamava Jeremias às escondidas. Queria saber a verdade, mas temia assumi-la. Jeremias disse: "Se te entregares ao rei da Babilônia, viverás." Mas o rei escolheu o medo. E assim, Jerusalém foi cercada. Fome, sede, desespero. As muralhas, antes orgulho da nação, agora prisão. As mães choravam, os guerreiros caíam. Jeremias assistia e chorava com cada pedra que ruía. A cidade caiu. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Seus filhos foram mortos diante de seus olhos. Depois, seus olhos foram arrancados. O rei que não quis ouvir, agora não podia mais ver. Trágico e simbólico. Jeremias foi poupado pelos babilônios. Nabucodonosor ordenou: "Tratem-no bem." Ironia divina. O profeta preso pelos seus era honrado pelos inimigos. Deus exalta quem é fiel, mesmo quando ninguém mais enxerga. Ele ficou entre os que restaram. A terra foi queimada, o templo destruído. Restava pó e dor, mas também restava Jeremias e sua voz. Porque quando tudo ruía, a palavra permanecia, viva, presente, eterna. Com Gedálias como governador, houve um respiro, mas a estabilidade durou pouco. Uma conspiração surgiu. Ismael, um nobre judeu, assassinou Gedálias. O caos reinava, a esperança parecia uma vela no vento. O povo, apavorado, pediu conselho a Jeremias. Devemos fugir para o Egito? Ele orou por 10 dias. Depois respondeu: "Fiquem. Deus os protegerá aqui. Se forem, morrerão." Mas já tinham decidido e desobedeceram. Foram para o Egito, levaram Jeremias à força. O profeta, velho e cansado, foi obrigado a seguir um caminho que sabia ser maldito. Mas mesmo lá, Deus falava. O lugar não silencia a missão. A voz de Deus não tem fronteiras. No Egito, Jeremias entregou sua última profecia registrada. Anunciou que o Egito cairia. Nenhum refúgio humano é seguro quando Deus não está ali. O profeta sabia, não era a terra que salvava, era a obediência. E mesmo sendo rejeitado até o fim, Jeremias não silenciou. Morreu como viveu, profetizando, e sua mensagem ecoa até hoje, não por gritos, mas por fidelidade. Ele foi chamado de o profeta chorão, mas na verdade foi o profeta corajoso. Quantas vezes escolhemos como Zedequias? Sabemos o certo, mas tememos agir. Jeremias nos lembra: obedecer é difícil, mas desobedecer custa muito mais, e o tempo sempre revela quem estava com a verdade. Ebed-Meleque, Gedalias, Ismael,
nomes que somem na memória, mas a coragem de uns e a traição de outros moldaram o cenário. Cada atitude conta, cada escolha tem peso. A história é feita de decisões. Jeremias viu o templo cair, mas também viu algo maior, a esperança que sobrevive às ruínas. Não era sobre Jerusalém de pedra, mas sobre um reino eterno, invisível aos olhos, mas presente aos que creem. Se você ainda está aqui, comente. Quero ouvir a voz de Deus, mesmo na lama. Sua interação fortalece esse projeto e mostra que a mensagem chegou. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Luz, Graça e Vida. Ao final da jornada, não conte os aplausos. Conte os dias em que você permaneceu. Jeremias permaneceu. E por isso, sua voz ainda ecoa. Milhares de anos depois, ainda aprendemos com seu choro e com sua fé. Nos próximos vídeos, mergulharemos em outras vozes da Bíblia. Outros profetas, outras lutas, outras promessas, mas todas com uma certeza: Deus ainda fala, e quem ouve nunca será o mesmo. Que sua vida seja como a de Jeremias, firmada na verdade, mesmo quando todos se vão, e que sua boca jamais silencie o que Deus te confiou. Volte na parte 5 e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Jeremias nos ensina que mesmo as vozes solitárias são instrumentos poderosos. Você pode ser a diferença onde está. Não pelo número de seguidores, mas pela verdade que carrega. Houve tempos em que Jeremias falou sozinho, mas nunca esteve sozinho. Deus estava com ele e isso bastava. Talvez hoje você se sinta como ele, incompreendido, mas o céu ouve o que a terra ignora. Em meio ao caos, a fidelidade de Jeremias se tornou farol. Quantas vezes ele quis desistir, mas não desistiu. Essa persistência é o que Deus espera de nós, firmeza, mesmo na chuva. Os livros de Lamentações, escritos por ele, mostram o coração despedaçado de quem ama a verdade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Mesmo chorando, ele adorava. Quantas lições aprendemos com ele? A paciência com os que não ouvem, a ousadia de denunciar o erro, a compaixão de não se calar. Jeremias é uma aula viva de vocação. Hoje sua história chega até nós como um espelho. Quem somos nós nesse enredo? O profeta fiel, o rei temeroso, o povo rebelde ou o estrangeiro que ajuda? Cada um encontra seu reflexo ali. Mesmo sem ver frutos, Jeremias não parou. Isso é fé. Semeia mesmo sem colheita visível. Proclama mesmo sem aplausos. Confia mesmo no escuro. E se você está aqui até agora, é porque sua alma também anseia por verdade. Que tal compartilhar esse vídeo com alguém especial? Pode ser a resposta que ele precisa. Inscreva-se no canal Luz, Graça e Vida e ative as notificações. A jornada continua e queremos você conosco. A cada vídeo, uma nova revelação. A cada história, um novo impacto. E lembre-se, não é o volume da voz que importa, mas a clareza da mensagem. Jeremias falou para surdos, mas o céu registrou cada palavra. Fale também. Deus te ouve. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Se você foi abençoado, diga nos comentários: eu sigo ouvindo a voz do Senhor. Sua participação nos incentiva e nos guia. Que a paz que Jeremias buscou alcance você hoje. Que mesmo em tempos difíceis, sua alma encontre descanso. E que a voz do Senhor seja clara, suave e constante em sua vida. Até a próxima parte. E aqui chegamos à parte 4 e também final. A seguir, ecos eternos da voz profética. A jornada de Jeremias se estendia como um eco do coração de Deus. Não era apenas um profeta do passado, mas uma voz que cruzava os séculos, sussurrando verdades incômodas, mas vitais.
Ele viveu os escombros de uma nação e viu de perto o preço da desobediência, mas também revelou entre ruínas que Deus nunca abandona os seus. Sua missão, apontar para a esperança. Jeremias não apenas alertava sobre o julgamento, mas sonhava com restauração. Profetizou sobre um novo coração. Escreverei minha lei no interior deles. Jeremias 31:33, uma promessa que ecoa até hoje. Em tempos de dor, Jeremias olhava para o futuro. Via um povo renovado, uma nova aliança, um Deus presente não mais no templo, mas no íntimo. Isso era a revolução espiritual. Em tempos de dor, Jeremias olhava para o futuro. Via um povo renovado, uma nova aliança, um Deus presente não mais no templo, mas no íntimo. Isso era a revolução espiritual. Jeremias nos mostra que ser fiel nem sempre traz resultados imediatos, mas traz sentido. Sua história ensina que é melhor estar com Deus no fracasso aparente do que com o mundo na glória passageira. Quantas vezes você se sentiu falando ao vento? Jeremias também. Mas o que ele plantou germinou nos corações ao longo dos séculos. Sua obediência foi a semente, o fruto eterno. Hoje sua voz ainda toca quem ouve com atenção. Não é uma história para entreter, mas para confrontar. Jeremias não queria aplausos, queria transformação. E conseguiu. Em mim, em você, em todos que se permitem. A vida de Jeremias foi um sermão vivo. Seus dias eram parábolas, seus silêncios falavam mais que discursos. Quando foi proibido de pregar, sua existência pregava. E você, o que sua vida tem pregado? As palavras importam, mas o exemplo convence. Jeremias viveu o que dizia, e isso nenhum inimigo podia calar. No fim da vida, Jeremias não teve estátuas nem monumentos, mas sua marca está nos corações sinceros. Deus honra os fiéis no anonimato e os usa para obras eternas. Se você sente que sua caminhada tem sido solitária, lembre-se dele. Jeremias provou que um homem com Deus nunca está só, nunca sem impacto, nunca em vão. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Seja um eco dessa voz. O canal Luz, Graça e Vida existe para espalhar verdades que libertam. A fidelidade de Jeremias atravessou reis, prisões, derrotas e exílios, mas venceu, porque a fidelidade não depende de circunstâncias, depende de convicção. Você não precisa ser popular, precisa ser verdadeiro. Jeremias provou isso, e Deus assinou sua trajetória com um selo invisível. Foste fiel. Que honra maior haveria? Nosso convite hoje é que você não desista, que abrace sua missão, mesmo sem plateia, que fale mesmo sem retorno, porque o retorno vem do... Inscreva-se no canal Luz, Graça e Vida, ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos. Ainda temos muito o que aprender com os profetas e com aquele que os enviou. Se essa história tocou seu coração, comente abaixo. Eu quero viver como Jeremias, fiel até o fim. Sua interação é muito importante para que a mensagem alcance mais vidas. Que o Deus que sustentou Jeremias também te sustente. Que sua voz nunca se cale e que, assim como ele, você também seja um instrumento fiel nas mãos do Senhor. Amém. Fique agora com uma humilde oração de entendimento da mensagem, discernimento e bênçãos para a sua vida. Senhor, Pai de misericórdias, neste momento de silêncio e humildade, nos colocamos diante da Tua presença para pedir entendimento. Que a vida do profeta Jeremias, marcada por dor, coragem e fidelidade, nos ensine a confiar em Ti mesmo quando tudo parece ruir. Que possamos, como ele, ouvir Tua voz em meio ao caos e permanecer firmes mesmo sem aplausos. Dá-nos, ó Deus, um coração sensível como o de Jeremias, capaz de chorar com os que choram e obedecer mesmo na rejeição. Ensina-nos a não desanimar quando ninguém entende nossa fé e a sermos voz onde só há silêncio.
Que a tua palavra, assim como nos dias do profeta, continue viva em nosso interior, escrita não em tábuas, mas no coração. Pai, pedimos que essa mensagem não seja apenas lembrança, mas transformação. Que o exemplo de Jeremias gere frutos em nossa vida, compaixão, firmeza, fidelidade e esperança. Se estivermos num poço, que lembremos que o Senhor nos vê. Se formos perseguidos por falar a verdade, que sejamos sustentados pela tua graça. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ouviu essa história. Que o Espírito Santo traga discernimento, consolo e direção. Não queremos apenas conhecer, queremos viver o que aprendemos. E ao final de tudo, que sejamos achados fiéis. Em nome de Jesus, amém. Comente abaixo: Senhor, eu quero entender tua voz como Jeremias. Compartilhe esta oração e siga o canal Luz, Graça e Vida para continuar nessa jornada com a gente.